Fala pessoal do Sinapse Exatas, professor Renan aqui. Hoje vamos fazer um resumão sobre progressão geométrica, tá? Famosa PG. E a gente vai entender a diferença entre a progressão aritmética, que a gente viu anteriormente no vídeo, da progressão geométrica, da PG, ok? Bom, para isso, vamos considerar essa sequência numérica em que os termos aqui eles foram nomeados de A1 a A4. Perceba que aqui eu peguei uma sequência infinita, beleza? E como eu reconheço que se trata de uma PG? Vamos observar o que acontece, qual que é o comportamento dessa sequência? Olha aqui, ó, do termo 1 para o termo 2, ó, o que aconteceu? O que eu faço com o 3 para chegar no 6? Vocês vão falar assim, eu posso somar 3. Beleza, posso somar 3. Mas isso procede para o próximo termo? Olha lá, do 6 para o 12, eu somo 3 também? Não, não somo. Se você perceber, a cada passo aqui, olha, eu estou multiplicando o termo por 2 para chegar no próximo. Olha lá, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E aí você percebe que para você construir essa sequência, você vai sempre multiplicar um termo por uma constante, que no caso aqui é 2. Quando isso acontece, a gente tem então uma progressão geométrica ou uma PG, beleza? Existe maneira fácil da gente identificar a razão de uma PG? Sim. A partir do momento que a gente sabe que a gente tem uma PG, basta a gente pegar um termo qualquer, posso pegar aqui o A3 e dividir esse termo pelo antecessor. Então, se eu fizer a divisão de A3 por A2, olha lá, A3 é 12, dividido por 6 é 2, tá? Essa é uma forma de identificar a razão quando eu não quero analisar o que está acontecendo de um termo para o outro. Se eu sei que eu tenho uma PG, eu posso identificar a razão dessa forma aqui, dividindo um termo pelo antecessor, ok? Classificação de PG. Essa PG ela vai ser sempre crescente quando essa razão Q ela for maior que 1. Quando essa razão estiver entre 0 e 1, se trata de uma fração, certo? E aí essa PG ela vai ser decrescente. Caso o Q seja negativo, uma multiplicação por um valor por uma constante negativa vai fazer com que essa PG oscile entre valores positivos e negativos. E aí eu não tenho uma sequência crescente nem decrescente, tá? Ela vai ficar oscilando mesmo. Termo geral. Vamos observar essa fórmula aqui do termo geral. Como a gente chega nessa fórmula? Bem simples, tá, gente? Ó, peguei um termo A4 aqui. Como que a gente chega nesse termo A4 a partir do termo A1 dessa PG? Bom, eu sei que o termo A1 é 3 aqui, não é? Se PG eu estou falando de multiplicação, eu vou multiplicar esse termo A1 para chegar no termo A4. Quantas vezes a razão? Olha aqui, ó. Termo A1, 1, 2, 3. Então, eu multiplico 3 vezes a razão para chegar no termo A4. Ou seja, eu vou pegar a minha razão, que é 2, e vou multiplicar essa razão 3 vezes, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Beleza? Observem que daqui para cá, para eu generalizar essa fórmula, é simples. Olha lá. Um termo geral AN é dado pelo meu primeiro termo, que é o A1, vezes a razão elevado a n menos 1, ou seja, uma quantidade n menos 1 vezes a razão para eu chegar nesse termo a n. Beleza? Tranquilo? Então, fórmula geral, basta fazer esse processo aqui, ok? Bom, agora vamos passar aqui para soma dos n primeiros termos. Quando eu tenho, então, uma PG finita, tá? Eu posso calcular a soma dos n primeiros termos por essa formulazinha aqui. Como será que eu vou decorar essa formulazinha? Bom, tem uma frasezinha aqui que a gente inventou no Sinapse, tá? Que é assim: sim, né? Sim, há quem diga que um quer o outro, beleza? E a gente sabe que por mais que a relação seja negativa, sempre um quer o outro, não é? Então sim, há quem diga que um quer o outro. Você pode decorar de outra forma, tá? Essa é a forma que a gente usa aqui no Sinapse. Beleza? Como que a gente pode aplicar essa fórmula aqui para a gente somar, por exemplo, os 4 primeiros termos dessa PG? Vamos ver? Olha lá, ó. O meu primeiro termo A1, então ó, vamos somar
Ó, os 4 primeiros termos daquela PG. Ó, o meu termo A1 é 3, então 3 vezes. A razão a gente viu que é 2, ó. 2 elevado a n, o meu n vai ser 4 aqui, menos 1 sobre razão de novo menos 1. Então, ó, gente, como vai ficar isso aqui, ó? 3 vezes 2 à quarta dá quanto? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 menos 1, 15, não é? 15 dividido por 2 menos 1, 1. Ou seja, 3 vezes 15, 45. Bom, 45 então seria a soma aí dos meus 4 primeiros termos dessa PG, beleza? Mas e quando eu quero somar então uma PG infinita? Bom, nesse caso eu tenho que analisar 2 possíveis configurações, beleza? A primeira delas é quando a minha razão é maior que 1. No caso aqui da sequência que a gente pegou como exemplo. Tá, ó, se eu for somar os termos dessa PG, eu vou ver que a soma vai ser infinito, né? Ou seja, é uma progressão geométrica divergente, né? Crescente. Agora, o segundo caso é quando a minha razão está situada de 0 a 1. Vamos pegar um exemplo aqui só para vocês perceberem como isso acontece? Olha lá, vamos tomar aqui uma PG de razão meio. Olha lá, ó, o termo 1, né? O termo 2 vai ser meio, meio vezes 2, 1/4, e assim sucessivamente. Eu sei que a razão dessa PG é meio. Perceba que agora aqui, olha, o que acontece? Eu estou somando 1 mais meio, 1,5, mais 25, 1,75. Ou seja, eu estou somando valores cada vez mais próximos a zero. E isso vai convergir para um valor. Quando isso acontece, eu posso usar a soma dos infinitos termos da PG, beleza? Aqui no Sinapse, a gente também tem uma frase para decorar ela, tá? Uma semana infinitamente legal, tá? É aquela que tem uma quinta-feira, beleza? Não esquece que sempre quando eu estou falando de soma de PG, eu tenho que colocar os sinais todos negativos, beleza? Então, como que a gente vai usar essa fórmula da soma dos infinitos termos para calcular aquela soma de termos, aquela PG infinita que eu coloquei ali? Vai ficar assim, então, ó. Vou aqui passar para esse lado aqui, ó. A soma dos infinitos termos vai ser igual ao meu A1, que é 1, sobre 1 menos a razão. Olha lá, a razão eu sei que é meio, não é? Então, 1 dividido por meio, ó, a gente sabe que é 2, né? Que é 1 multiplicado pelo inverso do de baixo, beleza? Então, a soma dessa PG vai ser 2. E vocês perceberam antes, quando eu estava falando, ó lá, 1 mais meio, 1,5, 1,75. Percebe que está convergindo para a soma 2, beleza? Bom, espero que essa aula aqui tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, canto inferior direito aqui, beleza? Para ficar a par das nossas dicas semanais. Um abraço a todos e ótima semana!